e aí eu gostaria de também ler uma pequena citação dele, num texto chamado Decolonialidade e Ensino Religioso no Brasil, é um texto que está em espanhol, né, aí tem uma tradução minha aqui, né, então perdoa, professor, se tiver alguma coisa errada, mas o texto diz assim: "A multiplicação das hostilidades, dos discursos de ódio, das práticas discriminatórias e intolerantes no campo religioso exige que o Estado brasileiro crie uma política pública capaz de gerar ações sistêmicas de longo alcance e durabilidade, abrangendo todas as instituições escolares do norte ao sul do Brasil. Tais políticas precisam necessariamente investir e apostar na função social do ensino religioso não confessional como área de conhecimento, subsidiando-a com programas de formação inicial e continuada dos seus professores, com incentivos e estímulo ao desenvolvimento e distribuição de materiais didáticos." Então, é com essa fala que eu passo para o professor Elcio. Obrigado, Gustavo. Eu acho que você já fez metade da minha palestra, né? Selecionou a mensagem central, que bom. Mas é uma alegria estar nessa mesa, cumprimentar a Rome, professor Paulo também, os colegas que aqui resistem presencialmente, quase às 11h30 da manhã, os colegas que estão do outro lado também acompanhando. É uma mesa importantíssima, porque o tema geral do evento também sintetiza e culmina nessa mesa. E o meu recorte também pelo tempo é o tema da laicidade, propriamente, na educação, amarrando, tangenciando com o próprio ensino religioso, que teria tudo para ser temas antagônicos, mas nós estamos fazendo esse exercício há décadas de convergência, não é? E eu tinha até preparado um material e tal, não vou usar porque o tempo é curto, então vou pontuar algumas coisas centrais. Primeiro, assim como a própria Rome deixou esse recado, nós temos uma fragilidade e talvez uma carência grande em entender de laicidade. Esse conceito não está claro nem entre nós educadores, muito menos na sociedade. Quando talvez a gente diz, né, a escola é laica, eu não sei o que isso aciona na cabeça de um pai, não é? Isso é muito abstrato. Isso é muito, parece estrangeiro à nossa cultura, porque nós não temos, de fato, um histórico de construção de laicidade. Isso, claro, tem uma explicação histórica, e isso, enfim, o evento trouxe vários elementos, desde a primeira mesa que falávamos na quinta tarde, de uma laicidade flexível, a brasileira ou não a brasileira, enfim, isso sinais de que nós não temos um estatuto de laicidade constituído historicamente. Nós, inclusive, não temos núcleos de estudos constituídos sobre o tema. Nós não temos, raramente, um evento sobre o tema. E isso aliás, nas próprias licenciaturas, no geral, eu deduzo, sem uma pesquisa empírica, mas constatando, né, friamente, em geral, que na matemática, na licenciatura em História, na licenciatura em Geografia, na licenciatura em Física e Química, não tenha uma discussão de laicidade. Na mesma pedagogia, isso é muito frágil. E em alguns cursos de ciência da religião também, não vamos nos excluir da história. Há uma dificuldade de a gente ter uma carga mais aprofundada do conceito. E falando desse conceito, é preciso reconhecer que, primeiramente, laicidade é um conceito eurocêntrico. A laicidade não emerge do mundo árabe, a laicidade não emerge do mundo indígena, muito menos afro. A laicidade emerge de uma sociedade ou do modelo de sociedade que, em dado momento, se matava por questões religiosas, literalmente. A perseguição religiosa, violência, guerra. E essa sociedade precisa encontrar uma saída. Não dá para viver assim. Então, ela cria um sistema político, jurídico, de proteção da diversidade. Embora fosse, naquele momento, a diversidade estritamente católico e protestante. E isso é o germe, né, no mundo europeu, de um conceito de Estado laico, depois de uma educação laica, porque isso vem muito depois. Né? Bom, isso dá origem a diferentes modelos de laicidade. Na própria Europa, isso é muito diverso. Há modelos rígidos,
a modelos flexíveis, a modelos que conseguem reconhecer melhor a diversidade, e tem aqueles que, inclusive, conseguem negar a diversidade religiosa pelo próprio conceito de laicidade. Então, a gente tem antagonismos muito fortes, e por isso que o debate de laicidade é muito importante, porque nós não temos exatamente um Estado laico. Nós estamos construindo o Estado laico. É um conceito em construção. Na verdade, não é um conceito propriamente abstrato, é uma política e uma cultura em construção. Então, isso não está dado nem na Europa, que gerou esse conceito, muito menos mundo afora, do qual esse conceito foi importado. E aqui, o meu slide tratava disso, mas está ali o título, inclusive, mas eu fiz a tese de doutorado em educação sobre isso, e eu busquei as origens, de onde vem a ideia de laicidade ao nosso país. Então, de onde se importou? E, pela uma análise histórica, nós temos duas vertentes brasileiras de laicidade, uma francesa e uma norte-americana, estadunidense, que é também importante porque, quando eu quis saber qual é dessas concepções que aqui foram utilizadas, na verdade, as duas foram utilizadas em conflito. Isso também é sui generis, porque, de um lado, havia, como bem citou Rome, republicanos, grande parte deles maçons, positivistas, grupos, e o Brasil tem que se fazer uma passagem, é o único grupo, talvez, no mundo que criou uma igreja positivista. E funciona até hoje em Porto Alegre. Né? Nós fizemos do positivismo uma religião, contradizendo a própria mensagem positivista de que haveria uma superação da religião pela ciência. Né? Enfim, um parênteses. E esses grupos, claro, trazem França como referência. Porém, quando a gente, e aí eu fiz esse exercício, de remontar, bom, mas quando é que se coloca o conceito de laico ou ensino leigo na Constituição, nos decretos? Quem traz? É Rui Barbosa. E Rui Barbosa ele tem conhecimento e fala abertamente, o modelo de laicidade que aqui queremos é norte-americano. E então, quando ele mesmo, nos projetos da primeira Constituição, ele insere o ensino, o artigo 72, que será leigo o ensino no Brasil, ele está se remetendo a uma concepção estadunidense. Porém, quando o Estado republicano começa a colocar em prática a própria Constituição republicana, ele a interpreta, e grande parte dessa interpretação se dá na ótica positivista. E aí se instala, de início, um conflito entre concepções de laicidade em nosso país, que é muito mal para a nossa história, porque não se implementa bem nenhum nem outro. E essa lacuna, ou essa fragilidade, esse embate, abre uma brecha grandiosa para a própria Igreja Católica se organizar e, em 20 anos, derrubar a única expressão escrita de laicidade, que era o artigo 72. E, no seu lugar, coloca ensino religioso, gente. Aqui estamos nós. A nossa história está nesse embate de concepção de laicidade. Porque se, de um lado, se coloca que o ensino é leigo, oficialmente ele não é religioso, portanto, se exclui ensino religioso. No papel. Porque, por exemplo, Minas Gerais demorou até 1906 para excluir ensino religioso da escola pública. Já era república há mais de 15 anos. Então, quando a gente sai do texto geral e olha para os textos dos estados, a própria república ela é papel, assim, ela vai se implementando, até porque não se institui república por decretos, né? Nem se construi imaginário de república. Até, inclusive, o historiador que nós perdemos esse ano, né, José Moreira de Carvalho, ele fala muito bem, nós instituímos uma república, mas nós não tínhamos o povo. Não faltava o povo republicano, não tinha mentalidade de república. E, obviamente, deu no que deu. Né? Conceito importado de laicidade, sem consciência coletiva, embate dos conceitos, a Igreja Católica se reorganiza. E eu vou dizer, na minha leitura histórica, que o que nós vemos hoje do mundo chamado evangélico buscando seu espaço no Estado brasileiro atual
é semelhante, quiçá idêntico ao que a Igreja Católica fez de 1910 a 1930. É muito semelhante. Pela, pela estratégia muito bem montada de avançar de maneira sistemática e reverter a República, ou adaptar a República aos seus termos. Então, em síntese, em 1931, quando já Getúlio Vargas assume o poder, precisando de apoio também religioso, o modelo de flexibilização da República se dá ao reintroduzir ensino religioso no Estado por um decreto, e que depois se supera via Constituição, alterando o artigo, extraindo da Constituição o ensino leigo e inserindo o ensino religioso confessional, marque-se bem isso. E em todo o século XX, em todas as constituições do nosso país, nós não conseguimos fugir de duas coisas. Primeiro, nós não conseguimos escrever, propriamente dito, em nenhum artigo da Constituição que o Estado é laico. Nós não temos isso escrito. Nós temos um artigo 19 na Constituição vigente que diz que o Estado não pode embaraçar, estabelecer, privilegiar um credo, um grupo. Mas não está dito, o Estado brasileiro é laico, ponto. Nós não temos isso escrito. Só para dizer o quanto essa disputa do início da República, ela é histórica, mas presente, né? Colocando fragilidades. E, de outra parte, nós não temos uma tradição laica. Nós não construímos, seja na academia, seja na política, bases para estudar, ou avançar, ou implementar esses conceitos de laicidade. Em síntese, né, eu entendo, na minha tese, na minha leitura, que laicidade implica em 3 dimensões: separação de Estado com religiões ou igreja, mas isso é o primeiro ingrediente da laicidade, não esgota o conceito, e muitos ficam só nisso. Nós temos que entender uma segunda dimensão da laicidade, que é a imparcialidade do Estado. Ou seja, o Estado laico é um Estado imparcial, que trata todos os cidadãos da mesma maneira, porque senão ele privilegia alguém e, logicamente, coloca esse alguém como norma e referência para os demais. Mas, sobretudo, o Estado laico é aquele que favorece as liberdades, protege as liberdades, protege, inclusive, as minorias para que elas continuem existindo e não sejam massificadas na lógica de uma história única ou de uma religião única. Então, a laicidade como um todo precisa trabalhar nas 3 dimensões e não se esgota na separação, que é muito pouco. Então, essa fragilidade histórica de implementação da laicidade, nas 3 dimensões que eu trago aqui, faz com que a disputa esteja hoje sendo repetida, 100 anos e poucos depois, só que por outros sujeitos que entram em cena, que a Rome traz bem, mas que o evento trouxe bem, eu aqui faço síntese, né? Tanto o que o Marcelo Camurça trouxe, a Magali trouxe, muito bem. Enfim, a gente tem isso, essa leitura da conjuntura. Pois bem, e qual é deixa eu ver meu tempo aqui para fechar. Qual é o cenário das ameaças, né? Eu quero retomar aqui também aquilo que nos marca enquanto história, de que a sociedade ocidental se constitui sobre instituições, em dado momento totalitárias também, não é? E o Goffman traz isso muito bem no livro chamado Manicômios, Prisões e Conventos. Esse é o poder da sociedade ocidental. Os manicômios, que eram eminentemente cristãos, católicos na Europa, dão origem aos hospitais. As prisões se mantêm e o Estado, que era do poder geralmente estatal, seja do Império, seja republicano, é uma instituição forte, junto com a polícia, a segurança, enfim. E os conventos, que eram eminentemente religiosos, viraram escola e depois sistemas de educação, né? Nós temos uma origem religiosa do sistema de educação. Pois essas 3 instituições, no Estado moderno e social atual, estão no germe da disputa do poder religioso ainda.
Vamos olhar para os nossos dias. Olhem para os nossos presídios. O que eles são e, ao mesmo tempo, o quanto eles estão sob domínio religioso. Há igrejas que têm celas, igrejas, lá dentro do presídio. Elas entram e saem com toda a liberdade de um presídio. E mais do que isso, elas convertem presos dentro do presídio, que ao saírem de lá são convertidos. E aí nós temos hoje, no Rio e outros estados, grupos, ontem também alguém falava disso, né? Traficantes de Jesus, que pegam o fuzil em nome de Jesus e dizem para a mãe de santo, saia daqui em 24 horas que não pertence mais esse teu terreno. Então nós estamos num estado pretensamente laico de uma instituição que é instituição pública, cedida, terceirizada, dominada por agentes religiosos. Isso é um ponto. Sem falar nas polícias, que também estão cada vez convertidas, formadas, vou usar o termo aliciadas por grupos religiosos. Então, também nós temos hoje, e eu fico só imaginando na cabeça de um policial, quando vem, né, uma pretensa denúncia de que tem um barulho numa noite, que é um terreiro, e ele, convertido, pensando como agente evangélico, em nome de Jesus, ele vai intervir lá naquele. Então, a falta de uma formação laica que impede uma separação dentro do sujeito. Eu sou agora Estado. Eu não sou Marco, José, agente da igreja A, B ou C, que eu vou intervir pelo Estado. Essa separação laica não acontece no sujeito. E aí nós temos uma extensão do Estado privatizada pelo religioso. Então, esse é o mundo do presídio, esse é o mundo das polícias. Mas há o mundo dos hospitais, que já também foi cedido, terceirizado. Hoje, há muitas organizações sociais que foram assumir o comando de hospitais. E basta ficar doente, ficar internado, para ver como a incidência e agente ativo disputa, inclusive, pelos doentes, pela assistência religiosa dentro do hospital, que é público. Sem falar nas capelas e grupos que ali se cria, grupo de oração, grupo disso, grupo daquilo. Os hospitais já não são mais estatais. O que restou? Os conventos, entre aspas. As escolas. As escolas, a educação, como também a Rome traz, é o cerne, estão no centro da disputa. E nós, às vezes, não estamos enxergando essa disputa. A escola é o alvo da cruzada religiosa atual. E o ensino religioso, obviamente, é um bracinho dentro disso, não é o principal. Porque eles não querem só uma disciplina, eles querem o conjunto da escola. Porque aqui se formam os sujeitos, a identidade, o imaginário social. Claro que nós já sabemos, e não precisamos nem enumerar, quantos colegas nossos confundem, assim como o PM, assim como o enfermeiro, o médico, o princípio religioso individual com o coletivo, com o seu papel de agente público. Porque a nossa formação, seja de policial, seja de agente penitenciário, seja de enfermeiro, seja de médico, seja de professor, é frágil em termos de laicidade. Então, eu não estou, quando agente público, em nome da minha fé ou do meu grupo. Eu sou agente público. O que é público? O que é privado? Então, quando as pessoas agem, e nós, professores, às vezes agimos como imbuídos por princípios privados, nós estamos privatizando o Estado ao nosso, e isso é romper com a laicidade, porque a imparcialidade do Estado é um pilar fundamental. Em síntese, me parece, como encaminhamento, né, já que estamos num evento de formação docente, e a mesa, enfim, também trabalha com esse tema de fundo, há que, retomando uma fala minha curtinha da quinta-noite, há que se aumentar a carga de laicidade nos cursos de formação de professores, no mínimo.
para que a gente entenda o nosso papel enquanto agente público ou pessoa institucional e pessoa privada. Quando o Elcio vai dar aula, não é o Elcio da sua casa que joga futebol, que pensa assim, que comenta coisas em casa, que faz assado. É esse mundo privado. Eu sou agente público. E ali não é os meus princípios que colocam a razão de ser da minha ação. Mas essa separação laica não é simples. E o que a ciência da religião, em síntese, tem que fazer? Que nós, professores, não hajamos pela nossa fé, obviamente, e trabalhemos a todas as manifestações religiosas, inclusive o não religioso, como parte do social. Quando as pessoas perguntam, tá, mas é legal essa proposta de ensino religioso que vocês defendem, mas quem dá conta disso? Só aquele que tem informação. Desculpem, não tem como. E essa formação não é feita na licenciatura de História, de Filosofia, de Sociologia, de Teologia. Nós precisamos garantir essa formação específica. E aqui eu endosso e encerro, né, meu tempo já foi. E aí o Gustavo foi muito feliz com a seleção da citação. Precisamos de política pública para dar conta disso. Não é possível que só nós, quando for na pé, só nós, enquanto movimento social, possamos ganhar essa batalha que é grandiosa em termos de... É um continente esse país, e que tem toda essa história que eu acabei de retomar, e que o evento também trouxe muito bem, por refazer, reconstruir e consolidar. Enfim, desafios não faltam, mas a cruzada religiosa a gente está vivendo na pele, e a gente precisa enfrentar isso também com política pública. Paro por aqui, obrigado. Bom, muito boa fala do professor Elcio, e eu acho que agora a gente vai conseguir dar uma aprofundada melhor, recebemos ótimas perguntas. E aí eu vou seguir o padrão das outras mesas,